Uma iniciativa sensacional do Procon que facilita a vida dos consumidores nessas diferenças. Vocês terem ideia, tem diferença de um produto para o outro que chega a quase 300%, né, de diferença, né, professor? O que é uma coisa absurda, pode ser talvez até pelo estabelecimento mais confortável, mais luxuoso, mais cômodo, enfim, mas não deixa de ser um prejuízozinho no final do orçamento, né? E é isso que o senhor vai falar sobre isso com a gente, né? É aquela história de pesquise para economizar. É essa que é a grande intenção, professor? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Pois é, Wilson, a gente tem essas épocas sazonais ao longo do ano, uma demanda por alguns produtos específicos e isso termina pressionando os preços para cima, né? Você vê aumentos aí, como você acabou de falar, diferenças no mesmo produto entre dois estabelecimentos de até 300%. Isso acontece não só na Páscoa, na Semana Santa, mas acontece nas diversas datas comemorativas ao longo do ano. Então, como você bem falou, pesquisar para o brasileiro faz parte do ato de comprar. Comprar sem pesquisa, para quem tem uma renda média muito baixa, como a maioria da população, não é uma boa coisa e aí você pode incorrer em alguns prejuízos. É isso, é pesquisar sempre para que o dinheirinho renda, importante. Vamos trazer as perguntas, professor, vamos ver quem quer participar conosco, não explica para a gente. Deixa eu ver aqui a primeira pergunta para o professor Francisco Rosário, quem faz é a Elaine Santos. E ela pergunta o seguinte: professor, é possível economizar comprando nos mercados públicos? Pois é, Elaine, produtos frescos, né, ou produtos in natura, né, vegetais, né, carnes, peixe, nessa época do ano, realmente fica bem mais barato você comprar em mercados públicos. O que eu atento, e aí como ser humano e também consumidor, é a qualidade desses produtos. E às vezes os mercados públicos, por mais que sejam fiscalizados por nossa distinta vigilância sanitária aqui do município de Maceió, ainda assim pode ter algum tipo de contaminação e tem que ter muito cuidado. Wilson, um diferencial de preço para alguns estabelecimentos é exatamente a garantia de qualidade. Para alguns, ainda assim a gente vê de vez em quando a vigilância sanitária pegando aí o pessoal cometendo algumas infrações. Mas em relação a preço, os mercados públicos são imbatíveis. Isso não tem comparação, até porque não tem, tudo chega lá, né? De lá é que é distribuído, então... Isso, não tem atravessador, né? Exato, termina se comprando quase ao preço de produtor, né? Exatamente, comprando na fonte, digamos assim, muito bem. Vamos lá, vamos fazer então, a dica é essa mesmo, os grandes mercados públicos, realmente a procura é muito grande nesse momento, porque os preços são mais convidativos mesmo, muito bem. Mas porém tem uma série de coisas, né, professor? O senhor falou aí, a questão da insalubridade em alguns momentos, a falta de estacionamento, da sujeira e outras coisas mais, mas é o pós e os contras. Vá preparado para comprar aquele produto que você deseja, desde que ele esteja em boas condições. É isso. Só um adendo a essa questão. O brasileiro, olha, eu estava lendo um livro de um professor essa semana, eu estou terminando de ler, inclusive, sobre o ato de compra, né? Ele é professor nos Estados Unidos, foi professor de Harvard, agora está em Stanford, se não me engano, e escreveu um livro sobre esse ato de compra, o processo de compra, e compara o brasileiro e o americano, e ele fala bem claramente, olha, o brasileiro pesquisa pela renda ser mais baixa, já faz parte do ato de compra. A gente tem que colocar isso na cabeça. Pesquisar, verificar, né? E aí tem outras ferramentas que eu vou falar na próxima, quando tiver a próxima eu complemento. Mas é isso, pesquisar faz parte, o brasileiro já é visto nessa perspectiva, né? Tem que pesquisar antes de comprar. A nossa vida é difícil, por isso que a gente tem que pesquisar para tentar encontrar o melhor preço que caiba ali dentro do dinheirinho suadinho que a gente conquistou com sacrifício. Salário que falta um mês, né? Isso aí, verdade. Vamos lá para a segunda pergunta. Quem faz a segunda pergunta para o professor Francisco Rosário é o Ricardo Souza. E ele pergunta o seguinte: professor, qual a razão para esse aumento no preço dos produtos, como por exemplo o azeite?
Rapaz, ele falou, o Ricardo acertou em cheio. Ontem eu comprei azeite a um preço absurdo. Eu vou começar pela questão do azeite. E essa época é muito consumido, né? Na verdade, o azeite, Wilson, ele tem um motivo em particular, só o azeite. Ele tem um motivo diferente do restante dos alimentos nesse momento de alta de preços nos alimentos. É questão climática. As oliveiras, na Europa particularmente, que é o grande produtor de azeite, elas não estão mais produzindo por conta do calor. A gente acabou de sentir agora essa onda de calor, então a produtividade caiu bastante das oliveiras, e as oliveiras são árvores muito antigas, Wilson. Elas não são árvores que a gente coloca em 5, 10 anos, já tem fruto, e se for árvore de produção, em 2, 3 anos ela já está produzindo. Não, a oliveira é de 30, 40 anos em diante. E elas estão morrendo por conta da mudança climática. Isso vai estar pressionando o preço do azeite de oliva, que é esse azeite que a gente consome, são as azeitonas, né? Exatamente. Bom, isso é um caso particular do azeite, né? Agora, os alimentos estão mais caros, realmente mais caros, porque estamos terminando, mas ainda estamos passando uma fase de entre-safra, principalmente para os alimentos não processados, esses in natura, né? Esses alimentos mais frescos, e mesmo assim, alguns processados, como feijão, arroz. Feijão às vezes chega a quase R$10, né? Então, é um momento de entre-safra. Espera-se, e já está acontecendo isso nos preços no atacado, e a partir de maio, né, abril e maio, a gente tenha reduções nesses preços. No atacado está começando, porque a safra de verão já aconteceu, então esse produto da safra já está chegando ao mercado. Provavelmente, final de abril, começo de maio, os preços vão arrefecer. Mas nesse momento é isso. E aí vale a máxima, que é aquela máxima, Wilson, de gastar solar de sapato e pesquisar. Exatamente. E outra, buscar os alimentos, que às vezes a gente tem acesso a vários alimentos. Eu digo isso porque ontem eu fui comprar produtos secos, né? Produtos que eu posso guardar. E a oferta é enorme no supermercado. E você tem que saber escolher, ter alguma, né? Para poder não se encantar, às vezes, com o que mais aparece, e aí é o mais caro. Então você tem que saber escolher, ver a qualidade, comparar, para poder o seu dinheiro realmente render na feira e ao longo do mês, que é a grande luta do brasileiro. Então, pesquisar é a grande dica nessa época. Só mais uma dica, que verifique, a Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas tem um site e um aplicativo, né? Eu estava pesquisando ele aqui, que faz essa coleta de preços, né? Que é Economiza Alagoas, o nome do site e do aplicativo. E aí você pode botar lá o produto que você está pesquisando, ou então, Wilson, fazer pesquisa também para produtos de longa duração nos aplicativos dos grandes marketplaces. Eles entregam em casa, às vezes com frete grátis, produtos que a gente compra, principalmente produto de limpeza e até alimentos, inclusive alimentos agora para Páscoa. Maravilha, muito bem. Dicas fantásticas do professor Francisco Rosário. É isso mesmo, pesquisar, gastar sandália, então, enfim, combustível também para poder buscar o melhor preço para você, né? Isso é importantíssimo. Professor, tem live hoje, tem alguma informação importante, tem um endereço, coloca o endereço do professor Francisco Rosário na telinha também. Hoje não vai ter live, mas como eu tinha prometido semana passada, inclusive o vídeo já está lá no meu Instagram, que está aí em tela. Ainda não está, mas agora sim, agora está. @Chico Rosário, _ no finalzinho ali do O. Sexta-feira, toda sexta, aliás, sexta é a sexta da paixão, mas eu vou fazer, o Wilson vai trabalhar, eu também vou em solidariedade ao Wilson aí. Seja bem-vindo. E eu vou fazer uma live rápida, 15, 20 minutos, falando sobre investimentos, empreendedorismo e investimentos em negócios. Eu vou estar falando sobre isso sexta-feira às 10 horas da manhã, toda sexta eu vou estar com essa live
para quem quiser tirar dúvida de como aplicar o dinheiro, como aplicar o seu esforço, o seu trabalho, quais as áreas que pode aplicar. Então, toda sexta, Wilson. Já fiz o primeiro, semana passada, já está no Instagram disponível, e sexta-feira que vem, novamente, dando continuidade a esse Explica Pra Gente aqui, o pessoal que vem pedindo, às vezes, eu venho sugerindo algumas pautas dessa, como a gente fez hoje, né? E aí a gente vai se ajustando e ofertando a melhor informação que eu possa dar para todo mundo. Muito e vocês bem, professor. também. Muito obrigado mais uma vez aqui participando conosco aí o nosso querido professor Francisco Rosário. Uma excelente Páscoa, de muita paz, muita saúde, de muita reflexão, e até o próximo Explica Pra Gente. Professor, um abraço para você e para sua família. Um abraço, boa Páscoa para todo mundo. Amém, para nós todos. Obrigado, professor. Francisco Rosário, aqui no Explica Pra Gente, prestação de serviço pura para você que acompanha o fenômeno. Fica alerta, tá?